Olá, sejam todos bem-vindos à jornada Administre o Estresse. Uma jornada dedicada a mostrar caminhos científicos para controlar seu sistema nervoso, possibilitando trazer o corpo de volta ao equilíbrio. E você faz parte de um grupo seleto de pessoas que terá essa oportunidade. Nessa noite, nós vamos ter a oportunidade de encontrar a Juliana e a doutora Marina. E você que já está participando dessa jornada, você já viu que o coração ele tem a ver com estresse, a neurociência mostra caminhos para podermos aprender todos modos eficientes de restabelecer o equilíbrio do corpo. Você também já viu que em poucas semanas você vai conseguir fazer isso de uma forma agradável e fácil. Hoje apresentaremos para você a importância do coração na gestão do estresse de uma forma bem prática e fácil. Por falar em coração, como anda o seu? E seu nível de estresse? Você já parou para pensar nisso? Entre no nosso chat, coloque como você está se sentindo hoje, como você gostaria de estar se sentindo hoje. Diga de onde você é. Nós gostaríamos de saber quem você é, de onde você está participando. Faça, se você puder, um pequeno videozinho. Depois nós vamos dar endereço para você. Olha, eu quando comecei a jornada eu estava assim, e depois quando eu fui passando pela jornada eu consegui ter um crescimento, eu consegui sentir que meu nível de estresse melhorou. No chat vai aparecer o endereço certinho do e-mail, onde você vai poder mandar esse material para a gente. E se chegar até certo tempo hoje, nós colocamos esse vídeo para aparecer, nós vamos ler algumas mensagens suas. Se não, no nosso próximo encontro, marque aí, na terça-feira que vem, nós vamos ter um encontro novamente às 20 horas, para justamente lermos suas mensagens, tirarmos dúvidas, você poder ter um encontro motivador com a doutora e com a Juliana. Queridos, nós estamos para iniciar essa jornada e hoje nós temos a participação da doutora Mariana Moras e da treinadora Juliana Sé. A doutora Mariana é formada em medicina pela PUC, cursou cardiologia no Hospital de Beneficência Portuguesa de São Paulo e tem título de especialista em cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. É pós-graduada em cardiogeriatria pelo Instituto do Coração INCOR e possui certificação dos cursos HeartMath Intervention para profissionais de saúde e gerenciamento de estresse e ansiedade e autorregulação. Doutora Mariana, é muito bom poder ouvi-la nesse momento. Olá, boa noite a todos. Eu que quero aqui agradecer a presença de todos, vocês que estão trilhando essa jornada, né, em busca de encontrar caminhos para poder viver melhor, para poder gerenciar o estresse de um modo mais equilibrado, mais saudável, no momento de tantas adversidades. Então, eu quero agradecer a presença de todos e eu estou muito feliz por estar aqui com vocês no dia de hoje, porque hoje é o momento, vocês ouviram muita teoria, hoje é o momento da gente pôr em prática, da gente ver como nós podemos trilhar esse caminho. Oi, olha, vamos começar, né? Acho que o tempo corre, eu estou ansioso, vamos ver se eu consigo tirar essa ansiedade. Teremos agora uma condução prática de autorregulação com a Juliana Sé. A Juliana, ela é treinadora certificada pela HeartMath, além de coach profissional e pessoal, treinadora comportamental, master trainee em programação neurolinguística e terapeuta. Ela é apaixonada por pessoas. Ela adora trabalhar com isso e há mais de 20 anos ela trabalha no desenvolvimento humano. Atua como treinadora, palestrante, gestora de projetos de saúde mental, emocional nas organizações e difunde o conhecimento de tecnologia da HeartMath no país, conduzindo jornadas vivenciais. Ela, por três vezes, foi recordista mundial e 6 vezes campeã brasileira de paraquedismo. Se ela não tiver controle do coração, gente, ninguém vai ter. Juliana, olha, eu estou ansioso para ouvir o que você tem para passar para a gente. Boa noite, Gilson, doutora Marina. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui compartilhando algo que realmente eu sou apaixonada, que é esse conhecimento da conexão com o coração. Eu gostaria de aproveitar e, dando as boas-vindas para quem está aqui conosco na live, perguntar como é que você está chegando nesse momento para o nosso encontro. Eu vi aqui que já tem gente colocando de onde vem, tem pessoal de Brasília. Queria saber se vocês quiserem colocar aqui no nosso bate-papo
como você chega nesse momento? Qual sentimento, sensação você está trazendo? Isso antes da nossa primeira técnica. É super importante a gente perceber, ter um pouquinho de autoconhecimento, né? De saber como é que eu estou nesse momento, para daí experimentar a técnica e ver se alguma transformação aconteceu. Gilson aqui está dizendo que está ansioso, né? Está trazendo essa ansiedade. A gente tem muitas vezes a ansiedade boa e tem alguma ansiedade desgastante. Né? Algumas ansiedades são aquelas gostosas de quando a gente está se antecipando para uma coisa boa que vai acontecer, e alguma ansiedade também que nos gera mal-estar. Então, é interessante a gente parar para olhar que ansiedadezinha é essa que eu estou sentindo. A Sandra está trazendo ansiedade também. É bacana a gente perceber. Tem mais um comentário no bate-papo aqui. Boa noite, me sinto muito estressada, sou de São Paulo. A gente realmente tem um número muito grande de pessoas que se sentem estressadas, pessoal. O mundo que a gente está vivendo hoje em dia acaba trazendo essa condição. Então, vamos experimentar uma pequena prática agora, são de 2 a 3 minutinhos, eu vou conduzir vocês. Essa prática se chama respiração focada no coração, ou Heart Focus Breathing. É uma prática que foi desenvolvida pelo Instituto HeartMath, e essa prática tem um grande objetivo de trazer um primeiro estado aqui de alinhamento, de gestão de estresse. Então, vou conduzir vocês nessa prática e depois vocês vão me dizer como vocês estão se sentindo, combinado? A prática vai acontecer da seguinte forma: primeiro eu vou explicar e depois eu vou conduzir. A gente vai levar a atenção para a área do coração, e isso pode ser feito mentalmente, ou você pode colocar a mão aqui no centro do seu peito, conectando com o coração, assim, de uma forma mais física. E com atenção no coração, a gente vai começar a respirar de uma forma mais lenta e mais profunda que o normal. A ideia é que a gente possa inspirar por 5 segundos e expirar por 5 segundos, ou num ritmo confortável. Às vezes, você precisa ajustar ou um pouco mais ou um pouco menos, de acordo com o que for confortável para você. Então, essa vai ser a nossa prática, eu vou começar a conduzir. Uma prática que pode ser feita de olhos abertos ou fechados, como você se sentir melhor. Vamos lá? Então, vá levando a sua atenção para a área do seu coração. Pode ser tudo pelo nariz, Natália perguntando. Sim, a não ser que você esteja um pouquinho congestionada, aí pode ser pela boca também, tá bom? Mas preferencialmente pelo nariz. E com a atenção focada no coração, a gente passa a imaginar que a respiração está fluindo para dentro e para fora do coração ou da região do peito. Respirando de maneira mais lenta e mais profunda que o normal. Talvez você possa inspirar por 5 segundos, expirar por 5 segundos, ou no ritmo que for confortável para você. E se em algum momento algum pensamento te distrair, gentilmente traga a atenção de volta para o seu coração e para o ritmo da sua respiração. Mais alguns ciclos. Vai percebendo como isso te faz sentir. Muito bom, gentilmente. Você pode ir trazendo a sua atenção de volta para o ambiente externo. Se você tiver de olhos fechados, você pode gentilmente abrindo seus olhos. E perceba como você está se sentindo agora, depois desses 2 minutinhos de prática. Quem quiser pode colocar aqui no bate-papo. E eu aproveito para perguntar, Gilson, como você está se sentindo agora, depois dessa prática? Bem melhor. Bem melhor. Acho que agora eu já sei até o nome da Marina de vez. Marina, desculpa. Eu estava tão ansioso no início, agora já estou mais calmo. Já sei seu nome, Marina. Já sei seu nome, Juliana. Olha como é melhor. E eu sou um TDAH, então você imagina como isso faz bem para mim.
Muito bom. A gente tem aqui alguns comentários, pessoal. Estou me sentindo mais relaxada, um pouco mais calma. Olha só, é interessante que essa técnica é uma técnica que não necessariamente vai fazer a gente relaxar completamente, mas vai nos tornar mais equilibrados. Então, mesmo que a gente tenha que entrar em ação, a gente vai estar relaxado, mas ativo também num equilíbrio, que é a ideia que essa técnica traz para nós. Jô, eu posso te fazer uma pergunta ou algumas perguntas? Claro. Me diz uma coisa, qualquer pessoa pode fazer essa prática? Tem alguma limitação de idade? Tem alguma coisa que Essa é uma possa ótima viabilizar? pergunta. Gilson, a princípio é uma prática para todos. Eu gosto de brincar que se você tem um coração pulsando no tempo, o HeartMath serve para você, porque é uma prática que nos ajuda a acessar um estado que é natural do corpo, um estado de equilíbrio regenerativo natural do corpo. Eu tenho em casa um filho de 15 anos que pratica pra caramba, já vi crianças praticando com ótimos resultados, realmente não tem uma limitação de idade, é só uma questão de treinar realmente. Até crianças menorzinhas podem fazer, obviamente, em pouco menos de tempo, porque elas são mais ativas, né? Mas pode ser feito, sim, para qualquer pessoa. E se eu estiver no meio do trânsito e tenso, e o trânsito hoje em dia em São Paulo, quem mora em grandes capitais, é o grande momento do rádio e da tensão, né? Eu consigo executar isso de olhos abertos ou tem que ser de olho fechado? Você pode e deve praticar de olhos abertos para poder utilizar essa ferramenta em qualquer lugar. Essa é uma ferramenta muito bacana que pode ser utilizada durante qualquer situação de estresse, para que a gente possa entrar no nosso dar o primeiro passo para o nosso processo de retomar o equilíbrio. Então, serve sim para o trânsito, para reuniões desafiadoras, para conversas muito delicadas, qualquer situação que a gente esteja se sentindo realmente desafiado, a gente pode fazer essa prática de olhos abertos, e isso nos coloca num estado de mais alinhamento para poder responder às situações de maneira mais assertiva. Poxa, legal. É a última, tá? Eu prometo. Olha como eu sou curioso, né? Agora que eu fiquei calmo, eu virei curioso. Numa situação onde as pessoas tiveram muitos problemas pulmonares aí, por questão de doença e tudo mais, eu sinto que além do pulmão vem o abdômen crescendo, ajuda a pulsar o sangue e o coração. Como funciona o mecanismo disso? Eu acho que a própria Marina vai entrar nisso daqui a pouquinho, mas como funciona isso, João? Olha, de uma forma mais técnica, assim, falando bem da prática, é importante a gente usar a respiração de uma maneira sem forçar. Então, a gente fala dos 5 segundos para inspirar, 5 segundos para expirar, é uma referência, mas é claro, para algumas pessoas que já têm um padrão de respiração mais curtinho, pode fazer 3 segundos ou 4 segundos, o tempo que for, um pouquinho mais longo do que o normal. E naturalmente, conforme a gente vai treinando, vai ganhando mais habilidade, a gente vai ampliando o nosso processo de respiração, que é um processo que pode usar todo o abdômen, né? A gente respira com o barrigão mesmo, assim. Apesar da gente ter o foco no coração, a ideia é que a gente possa respirar amplamente durante a prática. Então, é o corpo como um todo. Isso é maravilhoso. Olha, eu estou vendo aqui o depoimento da Melissa. Melissa, que bom. Olha, ela disse assim, no começo senti o coração pulsar mais forte, depois da prática fui sentindo ele bater mais calmamente. Que maravilha. Nos dias como o de hoje, puxa vida. Tem um outro aqui, da Raquel. A Raquel diz assim, estou mais relaxada, um pouco mais calma. Raquel, imagine, com 3 minutos foi assim. Imagine se você tiver 8 semanas para praticar isso, 10 semanas. Eu não acredito. Eu realmente me sentiria muito bem e eu sinto que realmente nós estamos precisando disso no mundo em que vivemos. Marina, agora eu queria entender melhor isso. Explica para a gente, tecnicamente, como funciona isso para a gente, por favor. É interessante que vocês já tocaram em alguns pontos importantes, né? E é legal como as pessoas, mesmo numa primeira técnica, numa primeira vez realizando, já podem perceber os mecanismos fisiológicos e já podem perceber os benefícios no corpo, tá? Porque tudo que foi falado faz muito sentido, né? Primeiro, eu só quero colocar aqui, a Juliana falou, né? Muitos falaram do estado relaxado, né? E a Juliana falou, esse estado equilibrado não é necessariamente relaxamento,
Eu vou mostrar isso mais tarde. Mas o que é muito interessante dessa técnica, ela te ajuda a retornar ao equilíbrio. Então, uma pessoa que esteja mais ansiosa, mais agitada, ela vai ter um efeito de desacelerar, aquietar e reequilibrar. Agora, se uma pessoa estiver muito cansada, sem energia, sem disposição, e realizar a técnica, é o contrário, voltando ao equilíbrio, ela volta a se sentir mais disposta. E como funciona? Por que uma técnica tão simples, tão rápida que a Juliana fez, o que ela causa no nosso corpo, né? Primeiro eu vou explicar um ponto importante que é o padrão da respiração. Vocês viram que a Juliana pediu para vocês mudarem o padrão da respiração. E como funciona? Na nossa caixa torácica, nós temos a musculatura intercostal, que nós temos o músculo voluntário e o involuntário. Então, a respiração é uma necessidade vital ao nosso corpo. Então, se a gente quiser, por exemplo, parar de respirar, a gente vai parar por um período, até o ponto do quê? Do gás carbônico ficar tão alto no sangue e o oxigênio baixo, que a musculatura involuntária vai fazer a gente respirar novamente, porque a gente precisa de oxigênio para viver. Mas a nossa musculatura, na caixa torácica, nós temos a musculatura voluntária, que nós podemos mudar intencionalmente o padrão da respiração. E esse é o primeiro mecanismo benéfico de ação das técnicas. Por quê? Nos pulmões, nós temos receptores que captam essa distensão de ar. E esses pulmões, eu vou mostrar para vocês, eles se comunicam. Nós temos aquele sistema nervoso parasimpático, lembra que a gente conversou? Que ele é muito importante, quando ele é ativado, nós temos a ativação do freio vagal, que faz o quê? Bloqueia aquela resposta de luta ou fuga, né? Então, qual é a proposta aqui? Mudando o padrão da respiração, esses receptores, eles vão captar essa mudança no padrão respiratório e eles vão conseguir comunicar com o coração. Quer ver? Ó, eu vou compartilhar uma tela que vou mostrar alguns slides para vocês. Tá? Então, essa foi a técnica que a gente fez hoje, a respiração focada no coração, que é o Heart Focused Breathing. E aí, como funciona? Esses receptores pulmonares que vão detectar essa mudança no padrão da respiração, eles vão mudar as informações que eles vão enviar até o coração. Então, como vai funcionar? Quando a gente inspirar, vai ter um bloqueio do sistema nervoso parasimpático. E com isso, o nosso coração vai acelerar. E na expiração profunda, que é aqui a intenção, a gente vai ativar esse sistema nervoso parasimpático. Então, na expiração profunda, a gente vai conseguir ativar esse freio vagal no coração, que vai causar justamente o que a gente quer, bloquear aquela resposta de luta ou fuga, que é presente no estresse. Então, imaginem que toda vez que a gente faz essa técnica, a gente começa a fazer uma modulação desse sistema nervoso parasimpático. Por meio da neuroplasticidade, que a gente conversou na aula 2, e aqui eu vou enfatizar a importância para vocês entenderem todos os benefícios, todos os mecanismos e poderem ter um aproveitamento adequado, né, dessa jornada e melhores resultados, é importante que vocês assistam às 3 aulas, tá? Então, se vocês não tiverem assistido, voltem lá, vocês têm os links. As aulas vão ficar disponíveis até dia 28 de abril, né? Mas por meio da neuroplasticidade, quando a gente faz essa respiração, né, focada no coração, a gente começa a modular o nosso sistema nervoso. Então, por exemplo, já faz alguns anos, eu tive uma lesão séria no meu joelho, né? E eu fiz uma cirurgia complexa e fiquei um bom tempo sem andar. Então, imagina que quando eu voltei, na minha recuperação, eu fui encaminhada à fisioterapia.
E na fisioterapia, quando eu passei por isso, eu vi de modo muito claro o que a gente está propondo aqui. Por quê? Como eu fiquei na minha recuperação 6 semanas sem mexer a musculatura da minha perna, para poder cicatrizar direitinho a cirurgia, imaginem que após 6 semanas eu perdi muita musculatura, minha perna estava fraca. E no primeiro momento, quando eu fui para a fisioterapia, tinha um exercício específico que pedia que eu levantasse a perna, eu sustentasse por alguns segundos e abaixasse a perna, né? Esse era o exercício. E no início, nos primeiros dias, eu mandava o comando e isso nem acontecia, eu não conseguia nem levantar, tá? Eu precisei de ajuda no início, até de um aparelhinho que dava um choque para ativar a musculatura e eu poder sustentar, tá? Então, imaginem se vocês estão há muito tempo com o padrão do estresse crônico, da ansiedade ativados no corpo de vocês, se vocês já se acostumaram a viver desse modo, isso eu quero até que alguém escreva no bate-papo, tá? Se eventualmente aconteceu. Mas o que acontece num primeiro momento, a gente pode ter até dificuldade em fazer a técnica. E cada vez que a gente fizer, a gente vai trabalhar esse mesmo caminho neuronal. Então, por exemplo, eu precisei de vários dias na fisioterapia para eu começar a conseguir ativar e movimentar minha perna sem precisar de uma ajuda externa, tá? Então, se vocês pensarem no mecanismo dessa técnica, é como se, por exemplo, a gente fizesse, vou fazer um cálculo por cima, tá? Uma técnica de 3 minutos, são 180 segundos. Se a gente fizer uma inspiração e uma expiração a cada 10 segundos, são 18 ciclos respiratórios. Vocês imaginem que é como se fosse um exercício, né? Eu ativo o parasimpático, eu desativo o parasimpático. Eu ativo o parasimpático, eu desativo o parasimpático. Então, é como se a gente fizesse uma fisioterapia e uma modulação desse sistema nervoso. A gente vai começar a reeducar o nosso sistema nervoso para ele começar a reconhecer e voltar a ativar do modo mais eficiente esse sistema nervoso parasimpático. Aqui é muito importante vocês lembrarem que o que a gente quer obter é um reequilíbrio desse sistema nervoso autônomo. A gente não está falando em nenhum momento que o sistema nervoso simpático, que é aquele que é ativado sempre que a gente precisa agir e que é ativado nesse mecanismo de estresse, não é sempre que ele é maléfico. O problema dele é quando ele é cronicamente ativado e a gente desaprende como retornar ao equilíbrio. É aí que os desequilíbrios permanecem a ponto de desenvolverem distúrbios, tanto físicos quanto psicológicos, né? Então, o que a gente propõe aqui é um reequilíbrio, né? É que o sistema nervoso parasimpático volte a ser mais ativado para adquirir essa funcionalidade, tá? Então, aqui, ó, quando a gente faz, eu adoro esse gráfico, esse gráfico vocês já viram nas aulas, né? Que é o quê? Que aqui é uma pessoa sendo monitorada, o monitoramento do ritmo da respiração, o ritmo do coração, que é medido pela variabilidade da frequência cardíaca, e o ritmo da pressão arterial. Então, todos esses são ritmos oscilatórios, né? A gente inspira, a gente expira, né? O coração, ele contrai, ele relaxa. O ritmo da pressão, a gente tem a pressão sistólica e a pressão diastólica, né? E qual é a ideia aqui? Quando a gente começa a fazer uma prática dessas, a gente começa a fazer esses sistemas conversarem. E eles começam a se entrelaçar e sincronizar. Então, vocês podem ver, na primeira parte desse gráfico, somos nós no dia a dia, tá? Vocês podem ver que cada um dos 3 ritmos, ele tem uma frequência diferente, né? A partir do momento de 300 segundos, em que a pessoa começa a realizar uma das técnicas desenvolvidas pelo Instituto HeartMath, que é a técnica de coerência rápida. E aqui, ó, assim que ele começa a fazer, vocês podem ver que ele consegue, essa pessoa consegue fazer esse estado de sincronia e entrelaçamento. Justamente o que eu falei para vocês, ó.
A gente inspira, o coração acelera, que vai levar a um aumento da pressão arterial. E quando a gente expira, o nosso coração desacelera e leva a uma queda da pressão arterial. E tem inúmeros estudos, tá? Só estudos relacionados a essas técnicas do HeartMath, já são mais de 400 pesquisas científicas, tá? Muitas muito bem documentadas, lançadas em grandes revistas de ciência pelo mundo. E o que é visto? Que essas técnicas trazem muita saúde, porque a partir do momento que a gente reequilibra o nosso corpo, a gente para de desperdiçar tanta energia. É como se os nossos sistemas eles começassem a andar de mãos dadas com um objetivo comum, que é o nosso bem-estar e a nossa saúde. E é isso que eu quero para vocês. Então, um exemplo, tá? Como essas técnicas podem ajudar. Eu e a Juliana, a gente já conhece, a gente já é certificada faz tempo e a gente realmente faz porque a gente acredita, né? A gente faz essas técnicas na gente. Então, só um exemplo. A gente se preparou tanto para o momento de agora, né? A gente fez testes, a gente testou o meu computador à tarde, a gente entrou antes, testou compartilhamento, a gente fez tudo o que estava no nosso controle. A gente tentou prevenir qualquer problema. Mas esse é um exemplo da vida real. As coisas não acontecem sempre do modo que a gente quer. A gente não consegue controlar muitas das coisas. Então, a grande questão é como a gente vai lidar com isso, né? Eu poderia aqui ficar desesperada, né? Por vocês não virem o gráfico, eu poderia ficar muito ansiosa, mas eu tenho que lidar com a diversidade que apareceu. Então, eu vou tentar explicar para vocês algo que vocês não vão estar vendo, tá? E depois a gente pode até ver algum modo de compartilhar esses slides para vocês terem acesso. Mas eu estava querendo mostrar um slide que mostrava a diferença de um estado de relaxamento para o estado de coerência. Como são coisas diferentes. No estado de relaxamento, a gente tem predomínio do sistema nervoso parasimpático. A gente tem mais o parasimpático agindo do que o simpático. Então, isso vai causar o quê? Uma desaceleração do coração. Então, nesse gráfico, eu estava mostrando a frequência cardíaca da pessoa com 50 batimentos por minuto. Ela estava muito calma, tranquila e o parasimpático desacelerou, tá? Já no segundo caso, que é esse estado de coerência, que é o que a gente propõe aqui, que é aquele gráfico que eu adoro, que vocês já viram, do ritmo da respiração, com o ritmo da pressão e o ritmo do coração, os três entrando em sincronia, esse é um estado de coerência, em que a gente reequilibra o simpático e parasimpático. Esse estado de coerência, por exemplo, não depende da frequência cardíaca de base, né? Então, a gente tem aquele ritmo do coração acelerar e desacelerar, acelerar e desacelerar. E aí a gente traz esse entrelaçamento, essa sincronia entre os diferentes sistemas fisiológicos. Então, a gente conversou aqui sobre um efeito muito importante, que uma simples prática de mudança do padrão da respiração já pode trazer muitos benefícios para o nosso corpo. Agora, eu quero falar de outro mecanismo fundamental para qualquer processo de mudança, tá? Que é o quê? É um treinamento de atenção. Então, quando a Juliana pediu para a gente focar na região do nosso coração e sentir o ar entrando e saindo da região do peito, isso é um treinamento de atenção, porque a gente está focando a nossa atenção na respiração. Então, toda vez que os nossos pensamentos divagam, não é aquela ideia, eu não vou pensar em nada. Não. O pensamento divagou, a gente percebe, detecta e volta a prestar atenção na região do peito e sentir esse ar entrando e saindo da região do peito. Aí eu queria compartilhar com vocês uma pesquisa que eu adoro, para vocês verem a importância da atenção no nosso dia a dia, tá? Essa foi uma pesquisa muito bem conduzida,
por 2 psicólogos da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. E ela foi publicada em 2010 na revista Science, que é uma das revistas de ciência mais respeitadas no mundo. E qual foi a ideia? Eles quiseram achar um modo de conseguir avaliar o nível de atenção das pessoas no dia a dia. Porque uma coisa é levar a pessoa para o laboratório, uma coisa é analisar a pessoa num estado fictício, né? Não na vida real. Eles quiseram achar um modo de avaliarem isso na vida real. Então, eles fizeram o quê? Eles desenvolveram um aplicativo de celular que eles inscreveram mais de 2.000 pessoas, foram 2.250 pessoas que foram inscritas, todos americanos. E a ideia era o quê? Eles desenvolveram um aplicativo de celular que, em horários randômicos durante o dia, mandava mensagens para as pessoas e perguntava nas mensagens 3 coisas. O que você está fazendo? E aí tinha uma lista de 22 tipos diferentes de atividade. No que você está pensando? Então, você está pensando no que você está fazendo ou você está pensando em outra coisa? E aí, e nisso, se a pessoa estivesse pensando em outra coisa, havia só uma pergunta, se ela estava pensando em algo agradável, neutro ou desagradável. E a terceira pergunta era, qual o seu grau de satisfação no momento? Era uma escala de 0 a 100 para a pessoa responder. E a ideia deles foi mensurar, eles fizeram um banco de dados enorme, tiveram mais de 500 mil dados. E qual foi a conclusão que eles tiveram? Em 47% do tempo, olha isso, quase metade do tempo, as pessoas estavam pensando numa coisa e fazendo outra coisa. Olha isso, eu achei esse número, assim, alarmante, né? E aí, o que eles viram? Que é uma relação direta, que quanto mais as pessoas pensavam em outra coisa, mais insatisfeitas elas estavam. Então, olha isso, que interessante. Quando eles listaram as 22 atividades das pessoas, eles viram que não era o nível de atividade que influenciava no nível de satisfação da pessoa. A influência foi mínima. E sim no que a pessoa estava pensando. Então, o que eles viram? Que se a pessoa estivesse pensando numa coisa muito boa, no máximo, ela tinha o mesmo grau de satisfação do que se ela estivesse pensando no que ela estivesse fazendo. Isso mesmo se ela estivesse passando roupa, mesmo se ela estivesse trabalhando, se ela estivesse lendo, vendo TV, são atividades usuais. E aí eles viram que toda vez que a pessoa pensava em algo neutro ou numa coisa negativa, as pessoas eram muito mais infelizes. Então, o título dessa pesquisa foi A Wandering Mind is an Unhappy Mind. Uma mente que divaga é uma mente infeliz. Então, foi essa a conclusão da pesquisa deles, porque eles viram que essa capacidade de a gente poder pensar em alguma coisa, isso é uma habilidade que nós humanos conquistamos, né? E é bom porque pode permitir a gente racionalizar, a gente planejar as nossas ações. Então, é útil. Mas, ao mesmo tempo, a conclusão do trabalho vem com um custo emocional grande. Então, a ideia aqui é a gente começar a treinar, estar mais presente no momento. E isso tem uma relação direta com felicidade. Então, numa técnica tão simples, em apenas 3 minutos, a gente consegue trabalhar todos esses mecanismos fisiológicos. Tá? Então, assim, só para finalizar, aqui faz muito sentido tudo que vocês comentaram, porque as pessoas que estavam mais agitadas desaceleraram, a gente que estava aqui um pouco ansioso em entrar no ar, a gente também conseguiu atingir esse estado de coerência. Vocês viram que eu nem perdi as estribeiras, meu PowerPoint não funcionou, né?
mas eu espero que aqui a última mensagem que eu quero deixar agora é: façam, realizem, façam como a Juliana fala, usem e abusem da técnica, tá? A gente orienta que faça várias vezes por dia essa técnica. Quanto mais fizer, mais vai modular, maior o efeito. Bom, fica mais que provado que nosso corpo é um organismo muito complexo e que nós conseguimos, através de pequenos atos, conseguimos conduzir de uma forma melhor, vivemos de uma forma melhor. E hoje em dia, quem não quer ter saúde? Eu acho que todo mundo quer ter saúde e nós estamos trabalhando a passos largos para conseguirmos ter saúde. Marina, nós vamos dar um pequeno intervalo, querido. Nós temos um videozinho para passar para vocês. É um intervalo para a gente conseguir acertar aqui os nossos detalhes técnicos, tá? Mas não saia daí. Nós temos muita coisa legal ainda para apresentar para vocês. A Ju vai fazer uma aula prática agora, uma condução prática com o filho dela. Eu quero conhecer esse menino. Aliás, ela disse que é extremamente importante. E, Ju, olha, se der certo com ele, eu quero fazer comigo. Porque quando vocês começam a falar de mente agitada, eu fico preocupado. Porque eu vivi a vida matando um leão, né? Eu sou TDAH desde criança. Mas eu quero que você fique aí. Nós temos um videozinho para passar para vocês agora. Assista e nós já voltamos em poucos minutos, tá bom? Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 90% da população mundial sofre com o estresse. O Brasil já é o segundo país do mundo nesse ranking. É provável que em algum momento de sua vida você passe por um quadro de estresse. E, com certeza, alguém de sua família também passará por isso. O estresse crônico pode causar uma gama de doenças sérias. Nos casos mais graves, ele pode contribuir para o desenvolvimento de um infarto ou de um acidente vascular cerebral, popularmente chamado de derrame cerebral. A ciência comprova que é possível mudar esse quadro ou se prevenir usando ferramentas para aprender a lidar melhor com o estresse. Essa é a proposta do Sincronize-se. Olá, bem-vindo e bem-vinda. É uma alegria poder estar com você para caminharmos juntos nessa jornada de 8 semanas. Um treinamento desenvolvido com o intuito de permitir um maior autoconhecimento dos participantes, de forma com que eles tenham uma melhor percepção daqueles momentos em que deixam de estar em estado de equilíbrio para ativamente, de um modo simples e eficiente, fazer com que sua fisiologia retorne a este estado. Por meio do aprendizado e da realização no dia a dia das técnicas de autorregulação que foram desenvolvidas, testadas e validadas cientificamente pelo Instituto HeartMath, nos últimos 30 anos, as pessoas aprendem um modo eficaz de desativar a resposta do estresse no corpo, adquirem maior autorregulação das emoções, maior atenção e clareza mental. Quando as pessoas voltam a acessar esse estado de equilíbrio do corpo, da mente e das emoções, há melhora dos sintomas físicos e psicológicos relacionados ao estresse, melhora na qualidade do sono, maior produtividade no trabalho e melhora nas relações com familiares, amigos e colegas de trabalho. O treinamento é ministrado pela doutora Marina Moras, cardiologista, e pela treinadora Juliana Sé, ambas profissionais certificadas pelo Instituto HeartMath e qualificadas para melhorar o desenvolvimento humano de forma prática, acessível e fácil de ser executada no dia a dia. Sincronize seu corpo para o bem-estar. Sincronize-se. Saúde física, mental e emocional. Marina, eu quero sincronizar meu corpo. Realmente, coisa importante hoje em dia. E nós sabemos que a maioria dos males que nós passamos são justamente pela ansiedade, pelos problemas que nós temos de estresse para nós. Bom, Jô, agora é com você. Eu quero conhecer essa técnica, apalpá-la, conhecer como é que é isso ao vivo, como funciona. Muito bom, pessoal. Eu vou compartilhar com vocês, então, a minha tela, vamos ver se dá certo. Como a doutora Marina estava trazendo aqui, a gente vai lidando com os desafios conforme eles vão aparecendo e com muita coerência, muito bom humor, porque, afinal de contas, a vida é assim. Eu vou fazer um teste aqui com vocês e aí eu preciso que vocês me deem um ok para saber
se vocês estão vendo a minha tela, pessoal que está aí em casa, que está assistindo no bate-papo. Me diz se vocês estão vendo, Raquel já respondeu aqui, sim, então tá ótimo, maravilha. Pessoal, é o seguinte, esse é um software que foi desenvolvido pelo HeartMath, que é esse instituto americano aí, no qual eu e Marina somos formadas, e esse software mostra o que acontece com a gente internamente quando a gente faz as práticas. Para fazer essa demonstração para vocês vão conseguir enxergar o que está acontecendo internamente, eu vou chamar o meu super assistente, esse é o Luca, meu filho. Chega mais, Luca. Oi, gente. O Luca vem praticando essas técnicas de autorregulação há mais ou menos uns 4, 5 anos, desde que eu e meu marido nos formamos no HeartMath, a gente começou a compartilhar em casa essas técnicas, e o que vem acontecendo é muito interessante, porque diversas situações familiares, a gente percebe que são muito mais fáceis de resolver, né, filho? Quando a gente tem conversas importantes para realizar, muitas vezes eu até mais nervosa e ele super autorregulado aqui me chama a atenção, eu consigo voltar para o meu centro, é super interessante, assim, o quanto a nossa relação enquanto família foi melhorando com essas técnicas, com essas práticas. Mas o que eu quero mostrar para vocês hoje é o seguinte, que essas técnicas são fáceis da gente praticar e podem ser mensuradas, medidas por esses aparelhinhos. Então, aqui eu tenho nas minhas mãos um sensor que está conectado com o meu computador aqui. E esse sensor, ele vai preso na orelha do Luca, aqui bem no lóbulo da orelha, e ele é sensível aos batimentos cardíacos, ele consegue fazer uma leitura dos batimentos cardíacos, tá? Então, o que vocês vão ver agora na minha tela, eu estou dando o start aqui, a gente vai começar a ver o que está acontecendo dentro do Luca. Então, num primeiro momento, a gente vai fazer uma calibragem, aqui o software está calibrando para ver se o coração do Luca está batendo. Felizmente está tudo bem, a gente consegue ver o pulso dele aqui batendo, o software vai calibrando. E aqui, nessa parte superior, a gente começa a ver os batimentos cardíacos do Luca, tá? Há uma variação nos batimentos cardíacos, é isso que a doutora Marina já explicou nas outras aulas. O nosso coração vai justamente batendo de acordo com a ativação do sistema nervoso simpático e parasimpático, então a gente consegue ver o coração acelerando quando o sistema simpático está em ação e o coração desacelerando quando o parasimpático está em ação. Nesse momento exato, o Luca está aqui passeando entre baixa coerência e média coerência, tá? Às vezes ele entra um pouquinho mais alta coerência, quando entra no verdinho. Ele é um cara treinado já, ele pratica com bastante frequência, então para ele é mais fácil entrar no estado de coerência no verdinho aqui e ter umas ondas bem simétricas aqui que mostram coerência. Mas antes do Luca fazer uma prática específica, é interessante a gente ver que o estado dele de base já é um estado coerência, porque ele já treinou, ele está há alguns anos fazendo essa prática. Então, mesmo estando exposto aqui numa live, né, numa situação assim que não é muito comum, ainda assim ele está bem coerente, como a gente pode ver aqui nesse gráfico verdinho no padrão de ondas dos batimentos cardíacos. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui, pessoal, é a rapidez como isso pode mudar. E eu vou perguntar para o Luca, fazer uma pergunta aqui para ele, de algo que talvez possa tirá-lo desse estado de coerência. E eu quero saber, filho, de você o seguinte. Amanhã, sexta-feira, a gente está ao vivo aqui, né, pessoal? Quinta-feira à noite. Amanhã o Luca vai fazer o primeiro simulado do Enem da vida dele. Quantas perguntas são, filho? São 60 perguntas. Quanto tempo, mais ou menos, você acha que você vai levar para fazer essa prova? Não sei, o máximo é de 4 horas. 4 horas fazendo prova. Então, esse é o máximo. Eu espero que eu consiga chegar
não tão perto assim para, né, não ficar estressado amanhã. E como é que você se sente quando você pensa nessa prova? Eu fico um pouco nervoso, assim, por ser uma prova Enem que eu nunca fiz. Então, olha só, pessoal, a gente fica, ele falando um pouco nervoso, e olha o que aconteceu, para onde veio a coerência dele aqui lá para baixo, vocês percebem, já ficou no vermelhinho, baixa a coerência. E isso acontece com todos nós, pessoal, qualquer momento que a gente se sente desafiado ou estressado, o nosso nível de coerência pode realmente baixar. E o que eu vou mostrar para vocês agora, e a gente pode ver aqui como mudaram as ondas, né, dos batimentos cardíacos. Olha como elas praticamente não tinha nem onda aqui em cima, a frequência cardíaca subiu, aqui os batimentos ficaram mais acelerados e com pouca onda, né? E isso mostra baixa coerência do Luca. E agora a gente vai fazer a técnica para ver o que acontece, vocês vão poder observar. Então, Luca, eu vou pedir para você ficar de olhos abertos ou fechados, o que for melhor para você nesse momento. E vou pedir para você levar a sua atenção para a área do coração. Se você quiser, pode colocar a mão aqui no centro do peito. E com a respiração focada no coração, imagine o ar fluindo para dentro e para fora do seu coração ou da região do peito. Respirando de maneira mais lenta e mais profunda que normal. Talvez inspirando por 5 segundos. Expirando por 5 segundos. Ou no ritmo que seja confortável para você. Olha só, pessoal, que diferença. Olha a diferença dessas ondas. Quanto maior a amplitude dessas ondas, pessoal, melhor, tá? Mais coerência. Quanto mais essas ondas estiverem simétricas, também melhor. Então, olha só que interessante o que está acontecendo dentro do Luca nesse momento. Um alinhamento perfeito entre o sistema nervoso simpático e parasimpático, gerando equilíbrio. Se a gente for olhar aqui no nível de coerência, a pontuação lá em cima. E conforme ele vai praticando, ele vai sustentando essa coerência internamente. E esse estado de coerência proporciona uma série de outros benefícios, como até mesmo as funções cerebrais. Então, eu queria mostrar isso para vocês, acho que essa era a ideia. Queria saber se vocês têm alguma pergunta aqui para o Luca, algo que vale a pena saber. Eu vou parar aqui um pouquinho, vou interromper, deixa eu só dar um pause aqui rapidinho, para ver se eu consigo enxergar vocês. Mas olha só que interessante, né? O importante nesse momento de prática, como essas ondas foram ficando simétricas e como isso demonstra, né, a diferença daquele momento, o período em que a gente falou do Enem, aqui, olha só, com 2 minutos, mais ou menos, que veio aqui embaixo, né? Que as ondas ficaram bem assimétricas, no momento que ele começou a praticar um pouquinho aqui, com uns 3 minutos e meio, olha só, 3 minutos e meio, como é que as ondas começam a ficar mais simétricas e o nível de coerência sobe. O que é importante, pessoal, para vocês poderem enxergar como é rápida essa transformação. Por isso que a gente fala 2, 3 minutos, e a gente já começa a ter uma transformação interna incrível, com resultados maravilhosos. Impressionante, né? Tem gente colocando aqui, olha só. É muito impressionante. Me fala uma coisa, conta pra gente um momento que você passou um estresse alto e você conseguiu se autocontrolar. Um momento, conta pra gente como foi isso, o que aconteceu e como você... Você diz assim, quando eu comecei a fazer as práticas... Num dia normal tal que você teve um estresse forte e de repente você, opa, lembrou da técnica e praticou. Sim, entendi.
Bom, tem acontecido, assim, acontece com uma certa frequência, mas tem uma situação que eu sempre uso a prática, hoje antes de prova. Eu passei essa semana, umas 2 semanas atrás, foi minha semana de provas, e toda a prova eu pratiquei antes de fazer a prova. E tem, às vezes, algumas situações que eu não estou planejando, né? Mas é justamente isso que você falou. Eu percebo, falo, opa, eu estou estressado. Muitas vezes, por exemplo, eu vou apresentar um projeto para minha sala mesmo, e às vezes a gente não percebe, né? Ah, é uma sala que eu vejo todo dia, não é nada demais. Mas eu vou lá na frente e eu percebo que eu estou mais nervoso. Ou esses dias eu participei de um debate na minha sala e é uma coisa que eu não estou acostumado. Antes do debate eu estava muito nervoso e eu comecei a praticar antes do debate e continuei praticando durante o debate e eu me senti muito mais tranquilo para falar as coisas. Quando o outro grupo estava debatendo, eu estava prestando mais atenção no que eles estavam falando para poder debater de novo. Então, aí você vai, quanto mais você pratica, você vai percebendo essas horas que dá para praticar e você faz isso rapidinho. O corpo equilibrou, a mente equilibrou e você enfrentou o mundo, é isso? Exatamente. E as notas melhoraram, viu, Gilson? Não é só a sensação, não, mas tem nota boa aparecendo aí, viu? Com essas práticas na prova. Eu imagino o seguinte, essa é a montanha do Lucas, a gente já passou por isso, e tua montanha hoje pode ser um chefe, pode ser um estresse do dia a dia, pode ser seu vizinho, pode ser o que for, e se você começar a se autocontrolar e equilibrar seu corpo, você vai ter soluções diferentes e você vai ter condições de enfrentar sua vida diferente, e eu te garanto que com mais saúde e com mais equilíbrio. É aquela história, né? Você vai estar tomando, se você não se equilibrar, você vai estar tomando um copo de veneno que você queria dar para o outro, na realidade. Marina, eu queria te fazer uma pergunta. Só existe essa solução para a gente? Existem mais técnicas para a gente? Ou só existe essa técnica? Acabou aqui? Existem, é um conjunto de técnicas que o Instituto HeartMath desenvolveu, e cada uma das técnicas tem uma função. Então, a gente acabou passando para vocês a técnica mais simples e a técnica mais indicada ao conteúdo dessa jornada, que era o quê? Conseguir ensinar vocês um modo de vocês conseguirem desacelerar essa resposta do estresse no corpo de vocês, conseguirem bloquear essa resposta, né? Mas tem outras técnicas que permitem melhor regulação emocional, tem técnica que ajuda, o que a Juliana falou, a mudar o padrão de base. Então, vocês viram que o Luca, ele naturalmente, ele já é uma pessoa coerente. Ele conseguiu transcender os efeitos benéficos para o dia a dia dele, né? E aqui eu queria fazer uns comentários sobre a demonstração. Eu achei interessante porque vocês já colocaram algumas situações que elas podem ser muito úteis, né? Então, o Luca falou, eu sempre faço antes das provas, né? O que acontece? Isso não é tema daqui, eu vou falar de modo resumido, né? Porque é algo complexo, mas quando a gente entra nesse estado de coerência, eu falei que a gente entrelaça, né, o ritmo da respiração com o ritmo do coração e com o ritmo da pressão arterial. Mas vai muito além disso, tá? É que isso excede, né, o tema da jornada anti-estresse, tá? Mas quando a gente sincroniza, a gente tem toda uma sincronização com os centros cerebrais superiores. Então, a gente alinha e reequilibra essa conversa do coração com o sistema nervoso central. E aí tem vários estudos que mostram que esse estado otimiza a nossa capacidade cognitiva, otimiza a nossa capacidade de autorregulação das emoções. Então, tem um trabalho fantástico, que eu conto mais em detalhes no curso, mas tem um trabalho fantástico que o Instituto HeartMath fez, porque eles já, essas técnicas pelo mundo, eles são disseminadas, eles ensinam em escolas, vocês viram já policiais, eles usam em veteranos pós-guerra, eles usam muito na saúde, né, que foi por isso que eu me certifiquei. Tem muitas utilidades em empresas,
né? Empresas que querem aumentar a coerência da equipe, que querem otimizar a produtividade, então tem muitos benefícios. Mas um trabalho lindo que eles fizeram, isso foi o trabalho piloto foi no início do ano 2000, acho que foi 2004, 2005, que eles resolveram fazer um estudo piloto em escolas americanas. Então, eles pegaram adolescentes e eles resolveram fazer um treinamento de coerência nos adolescentes, né? E aí, o que eles fizeram? Eles fizeram, numa escola, eles treinaram por um semestre nessas técnicas de autorregulação, aí eles ensinaram várias das técnicas, né, dessas desenvolvidas pelo Instituto Hartman, mas a ideia foi que os alunos aprendessem e treinassem durante um semestre. E eles compararam com um grupo controle, uma escola que ficou esperando para passar por esse treinamento só no ano seguinte. E aí eles compararam os resultados das crianças que passaram pelo treinamento com as crianças que não passaram. E o que eles viram, né? Foram várias medidas, mas uma coisa aqui foi muito interessante, eles usaram um marcador de cognição de vida real. Então, eles pegaram provas padronizadas nos Estados Unidos, eles pegaram prova de matemática e de inglês, e eles acompanharam as notas das provas das crianças. Então, o que a Juliana falou que aconteceu com o Luca, aconteceu com as crianças. Eles passaram a tirar notas mais altas. Eles aprenderam essa capacidade, essa habilidade de autorregulação, então eles passaram a se preparar melhor para as provas. Quando a gente realiza essas provas antes de uma situação desafiadora, que no caso deles é uma prova, mas pode ser uma reunião, pode ser uma conversa delicada com algum familiar, pode ser uma situação que você sabe que vai passar muito estresse. Quando você realiza antes, você assume esse estado de coerência e abre todo o canal de comunicação com a parte mais evoluída do cérebro. Então, a cognição melhora também. Então, assim, os benefícios são imensos, né? E a mensagem aqui para vocês é: façam, realizem essas técnicas no dia a dia de vocês. A Juliana falou, quanto mais vocês fizerem, maior o efeito, tá? Por causa da neuroplasticidade, da modulação que a gente conversou na aula 2. Marina, eu não posso deixar de ler uma pergunta da Andréia. Aliás, é um gancho para o finalzinho. Andréia, nós estamos perto do final e você nos ajudou no fim. Com essas práticas, eu consigo programar meu corpo para controlar a ansiedade e crise de estresse e Tá. insônia? Foi uma ótima pergunta. Por quê? Realizando essas técnicas, um primeiro passo é você aprender a desativar esse mecanismo de luta ou fuga. Então, quando você está começando a ficar desequilibrado, se você treinar e capacitar o seu sistema nervoso, vai ser muito mais fácil você conseguir retornar ao equilíbrio. Mas realizando essa técnica no dia a dia e outras técnicas também, a gente começa o quê? A gente começa a ensinar o nosso corpo um modo mais equilibrado de funcionar. Então, cada vez que a gente realiza essa técnica, a gente vai se familiarizando, a gente vai se acostumando e vai criando um novo padrão de base, um novo hábito. E a ideia aqui é justamente transcender, porque a pessoa que consegue mudar esse padrão de base, aí é onde a gente quer chegar a médio e longo prazo. Vai ter menos vezes, vai ser muito mais difícil ela ativar o mecanismo de luta ou fuga. E é aí que as crises de ansiedade realmente melhoram, porque você já começa a viver mais equilibrado. Então, eu acho que a grande meta a médio prazo é essa, né? Não só ajudar no momento das crises, mas ajudar as pessoas a terem menos crises, né? E isso a gente vê, tá? Eu tenho muitos pacientes no consultório, eu ensino isso desde 2018, muitos pacientes que vão parar toda hora no pronto-socorro, achando que estão morrendo, com a pressão lá em cima, falta de ar, né? E aí, essas pessoas, depois que elas passam a fazer no dia a dia delas, eu tenho alguns pacientes que nunca mais precisaram ir ao pronto-socorro, que eles já começaram a tomar as rédeas, né? E deixarem de ser refém da situação para começar a ser um agente ativo de construção de saúde. Então, é isso que a gente quer para vocês. Bom, olha, tem mais perguntas chegando. Nós estamos perto do fim.
eu só queria deixar um gancho para vocês. Olha, nós vamos estender... Desculpa, eu posso só te interromper um minuto? Desculpa. Claro. Eu queria só responder uma pergunta da Dulce, porque a Dulce me mandou uma pergunta aqui na Perguntas e Respostas, e eu acho importante abordar, porque eventualmente se outra pessoa participar e não se sentir bem, que possa ouvir também essa explicação, tá? Ela comentou aqui que quando ela fez a técnica, quando a Juliana guiou, ela sentiu tontura, né? E isso é uma coisa que pode acontecer, tá? Até se alguém não tiver sentido bem durante a realização da técnica, por favor, escreva, porque isso pode acontecer. A primeira coisa é você conseguir assumir um padrão que seja confortável. Não querer forçar um padrão respiratório além do que você consegue, tá? Então, isso é importante. Mas tem uma explicação aqui, tá? Eu vou tentar explicar sucintamente. Isso no curso tem uma aula que eu detalho bem. Mas o que acontece? As pessoas que estão há muito tempo acostumadas a viverem um padrão de ansiedade e de estresse, isso já virou normal para elas. Elas já aprenderam, já se acostumaram a viver assim. E o que acontece? O nosso sistema nervoso, ele tem um padrão de comparação, ele compara tudo o que está acontecendo ao ambiente com o que está armazenado, com o que ele está acostumado. Então, ele sempre vai tentar buscar o conforto e ficar onde ele se sente seguro. Então, quando surge um padrão que está muito fora do que a pessoa está acostumada, num primeiro momento, de modo inconsciente, a pessoa pode estranhar, porque faz muito tempo que ela não sente aquilo, né? E isso pode acontecer também. E nesses casos, o que a gente pede é que continue praticando, que busque esse padrão confortável. Então, é um tempo de 5, pode ser 1, 2, 3, 4, 5, pode ser 1, 2, 3, 4, 5, mais pausado, tem que ser o ritmo que for confortável para você. Mas que você continue fazendo, porque você vai estar mostrando e cada vez vai se tornar mais familiar. Obrigada, Gilson. Só queria fazer essa colocação para se alguém mais explicar para Dulce, e se alguém mais tiver sentido isso, para vocês saberem, a Natália sentiu pressão leve e dor no peito. Eu sinto, por exemplo, uma ativação na região do peito. Eu sinto um expandir, né? Mas se há um desconforto, também pode estar relacionado a essa explicação. Bom, desculpa, Gilson, volta a falar. Não, por favor. Acho que as pessoas querem ter respostas, justamente quer dizer, na semana que vem, dia 12, nós vamos ter às 20 horas uma continuidade dessa live e mais práticas ainda. Na realidade, vocês vão poder perguntar o que vocês quiserem, tanto a Ju vai estar respondendo sobre as técnicas, tá? E a Marina também vai estar aqui dando mais aulas para a gente, mais conteúdo. E nós vamos dar a oportunidade de você conhecer um pouquinho mais do Sincronize-se. Bom, por falar nisso, segunda-feira agora começam as inscrições para o curso Sincronize-se. Eu acho que corra atrás. Na realidade, eu fico pensando, vocês estavam dizendo, né? Eu fico imaginando, bom, eu precisava passar isso para minha sogra é ansiosa, eu preciso passar isso para o meu sobrinho, para o meu filho. Eu começo a pensar, bom, quem são as pessoas que eu posso ajudar com isso? Tá? Porque realmente é uma oportunidade de auxílio e assistência. Quando a gente fala de saúde, tem coisas que a gente tem que se preocupar e colocar acima de tudo. Quando eu vejo o Luca dizendo do estresse dele de prova, eu lembro do meu filho quando passava com estresse de prova e eu pagaria o que fosse para tirar esse estresse, tá, Luca? Eu, na realidade, paguei professor particular, eu fiz tudo o que podia, mas eu hoje entendo que eu teria ajudado muito, muito. Até porque, Ju, meu filho também é TDAH. Então, você imagina se eu conseguisse trazer esse nível de concentração para ele e esse equilíbrio para o corpo dele. Tá? É uma coisa maravilhosa. Bom, mas você que está aí, não perca essa oportunidade. Nós vamos colocar aqui o site doutora Marina, @sincronize.com.br, para você poder começar a procurar, fazer suas inscrições, ter contato com a gente. Inclusive, se você tiver um vídeo, manda um vídeo para a gente. Olha, eu estava me sentindo assim, no nosso próximo encontro, nós vamos colocar esse seu vídeo, dando um play no seu vídeo aqui, mostrando você, dizendo o que você sentiu. Para a gente é muito importante.
tá? Você passa a nos ajudar no nosso trabalho, a ajudar as próximas pessoas que possam ter acesso a esse tipo de coisa. Luca, muito obrigado. Marina, a gente queria ouvir mais um pouquinho de você, assim, fecha para a gente aqui. Se eu pudesse, eu falava, Ju, fala para mim, me dá uma técnica aqui para mim poder dormir melhor. Mas eu não vou dormir agora, então fica para a próxima. Eu quero fazer o curso para ver se eu pego essa técnica. Mas porque insônia é uma outra coisa que todo mundo tem, todo mundo deita ansioso e hoje o tablet passou-se a técnica para o sono, que é uma técnica totalmente torta, a gente sabe disso, né? Mas, olha, foi muito bom. Aqui como host e apresentador, aprendi muito, muito obrigado a vocês. E você que está aí, não deixe passar essa oportunidade. Ela está passando à sua frente hoje. Procure mais conhecimento, entre no site, passe a conhecer mais, entre lá no sincronize.com.br. Você vai ter materiais legais, você vai ter dicas, você vai ter vídeos para você poder assistir. Gente, lá está de graça, quer dizer, antes de você fazer o curso, fazer qualquer coisa, você está recebendo todo esse material de graça, aproveita. E aí eu tenho certeza que você vai se motivar a estar com a gente, a participar com a gente e também desenvolver técnicas. Daqui a pouquinho você passou por todas as técnicas possíveis e você vai ser o nosso possível caso de estudo. Marina, por favor, fecha para a gente queria ouvir mais um pouco por você sobre Sincronize. De modo rápido, quero só comentar que você acabou de indicar um uso muito bom da técnica, que é à noite antes de dormir, né? E deitar, dormir num estado coerente, com certeza melhora a qualidade do sono, né? E esse é outro momento que a gente indica, e no início da manhã também, para você começar bem o dia, né? Essas técnicas podem ser úteis em muitos momentos diferentes. Eu quero aqui, na verdade, para encerrar, agradecer a presença de todos, agradecer a confiança e o tempo de vocês. A gente sabe atualmente o quanto tudo está tão corrido, tanta coisa acontecendo, então vocês pararem para nos ouvirem. Eu espero de coração que o que a gente passou aqui possa ajudar vocês a viverem melhor. Eu acho que o grande intuito do trabalho todo é esse, né? Achar modos de ajudar as pessoas. Então, eu fazia isso no consultório, já ajudei e ajudo muitos pacientes, mas a nossa ideia aqui é expandir e poder ajudar mais gente. Então, assim, eu quero agradecer a presença de todos que estão nos assistindo e eu quero agradecer também a presença de todos da equipe, todos que estão envolvidos com esse trabalho, porque há muito esforço, há muita dedicação e muito carinho para poder trazer isso para vocês, tá? E a equipe, falo aqui em nome de todos, a gente espera que isso possa ajudar. Tá bom? E para terminar, eu convido vocês a estarem conosco na terça-feira que vem, para poderem tirar dúvidas, para poderem ouvir um pouco mais sobre esse curso e para poderem passar pela técnica de novo, para a Juliana nos conduzir mais uma vez, né? Então, só agradecimentos aqui. Gente, boa noite. Olha, Lucas, estão dizendo para você, boa sorte no Enem. Sucesso. Até logo. Até a próxima. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 90% da população mundial sofre com estresse. O Brasil já é o segundo país do mundo nesse ranking. É provável que em algum momento de sua vida você passe por um quadro de estresse e, com certeza, alguém de sua família também passará por isso. O estresse crônico pode causar uma gama de doenças sérias. Nos casos mais graves, ele pode contribuir para o desenvolvimento de um infarto ou de um acidente vascular cerebral, popularmente chamado de derrame cerebral. A ciência comprova que é possível mudar esse quadro ou se prevenir usando ferramentas para aprender a lidar melhor com o estresse. Essa é a proposta do Sincronize-se. Olá, bem-vindo e bem-vinda. É uma alegria poder estar com você para caminharmos juntos nessa jornada de 8 semanas. Um treinamento desenvolvido com o intuito de permitir um maior autoconhecimento dos participantes, de forma com que eles tenham uma melhor percepção daqueles momentos em que deixam de estar em estado de equilíbrio para ativamente, de um modo simples e eficiente, fazer com que sua fisiologia retorne a este estado.
Por meio do aprendizado e da realização no dia a dia das técnicas de autorregulação que foram desenvolvidas, testadas e validadas cientificamente pelo Instituto HeartMath, nos últimos 30 anos, as pessoas aprendem um modo eficaz de desativar a resposta do estresse no corpo, adquirem maior autorregulação das emoções, maior atenção e clareza mental. Quando as pessoas voltam a acessar esse estado de equilíbrio do corpo, da mente e das emoções, há melhora dos sintomas físicos e psicológicos relacionados ao estresse, melhora na qualidade do sono, maior produtividade no trabalho e melhora nas relações com familiares, amigos e colegas de trabalho. O treinamento é ministrado pela doutora Marina Moras, cardiologista, e pela treinadora Juliana Sé, ambas profissionais certificadas pelo Instituto HeartMath e qualificadas para melhorar o desenvolvimento humano de forma prática, acessível e fácil de ser executada no dia a dia. Sincronize seu corpo para o bem-estar. Sincronize-se. Saúde física, mental e emocional.